Bom, galera, voltando, certo? Consegui distrair o meu filho. E aí, assim, vamos lá. Para a gente não perder o fio da meada aqui, a questão número 2, ela vai me perguntar o seguinte. Muitos historiadores que estudaram, né, os povos da Mesopotâmia relacionam, em parte, a sua história política marcada por muitas guerras e pelo surgimento e enfraquecimento de sucessivos impérios, as características geográficas da região. Tá? Vou repetir aqui. Muitos historiadores que estudaram os povos da Mesopotâmia relacionam, em parte, a sua história política, marcada por muitas guerras e pelo surgimento e enfraquecimento de sucessivos impérios, às características geográficas da região. Estabilidade. Bom, galera, seguinte, a gente tem que lembrar, né, puxando aqui pela memória, que a Mesopotâmia, certo? Aquela região, tá, do Oriente Médio ali, onde hoje se localiza o Iraque, certo? O Iraque, ele é, por assim dizer, o principal herdeiro, se não aquele país onde você tem a maior quantidade de achados arqueológicos relacionados a alguns dos principais impérios que existiram na Mesopotâmia, né, como Babilônia, certo? Os hititas, que até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, você não tinha muitos achados arqueológicos a respeito desse império. Já se sabe hoje que ele foi um grande império, um império poderoso. Você tem ali o Irã, né, que são originários dos antigos persas, tá? Então você tinha um caldeirão cultural, né, um caldeirão cultural bem interessante na Mesopotâmia. Você tinha uma grande gama, uma gama de povos, né, de civilizações, com culturas mais ou menos parecidas, né, e uma profusão, né, de costumes, hábitos, né, que faziam muitas vezes com que esses povos entrassem em atrito. Era um caldeirão cultural, se a gente puder falar assim. Tá ok? Então, assim, ele pergunta aqui na questão 2, quem tiver aí com a apostila, que fatores naturais teriam favorecido esse quadro de instabilidade política? Bom, a gente tem que lembrar, né, que a Mesopotâmia, diferente do Egito, que era protegido pelo deserto do Saara, ela não possuía proteções naturais em suas fronteiras, tá? E isso acabava facilitando o acesso de vários povos a essa região, tá ok? Além disso, você tinha ali, né, rotas de acesso, tá, que seguiam em direção à Ásia. Você tinha ali rotas comerciais que seguiam para a Ásia, o que contribuía para o intenso tráfico de diferentes povos por aquela região, tá? Então vocês imaginem aí, uma região, tá, que era ladeada por dois rios, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, uma região fértil, tá? Logicamente iriam atrair diversos povos, tá? Povos originários de várias regiões ali da Ásia Central, do Oriente Médio, né? Somando-se a isso o fato de que você tinha ali rotas de caravanas, né? Rotas caravaneiras que se dirigiam à Ásia para comercializar. Então, diferente do Egito, que tinha o Saara como uma espécie de, vamos dizer assim, proteção natural, né? Na Mesopotâmia você não tinha essas proteções naturais. Então, consequentemente, você vai ter vários povos se dirigindo a essa região. Consequentemente, você vai acabar tendo disputas pelo poder. Tá certo? Então, essa é a nossa segunda questão. Vai, tá? Dá uma olhadinha aí, qualquer coisa. Ah, professor, tá complicado, professor, não estou entendendo.
o vídeo depois, tá? Ele vai ser disponibilizado no site da escola, você dá uma olhadinha com calma, tá? Se tiver muito complicado, né? Eu já conversei com a professora Carla, a gente vai poder fazer uma revisão em sala, pessoalmente, né? Face a face, mas não deixe de pesquisar, galera, tá? Não deixe de pesquisar, não deixe de ler, tá? A leitura é essencial, tá? Na história, certo? Assim como na maioria das disciplinas da área de humanas, é leitura, tá? Não tem para onde correr, tá? É leitura. Então, lê, pesquisa. Sua resposta não tem que estar igual à minha, nem igual à do livro. Responde com as tuas palavras, tá bom? Fica à vontade. Agora, dá uma pesquisada. É essencial. Terceira questão. Descreva a organização social da Mesopotâmia. Quando ele fala de organização social aqui, ele está falando de divisões sociais, divisões de classes. A gente tem que lembrar que a partir do momento que o homem começa a se aglomerar em forma de reinos, você vai ter o surgimento ali de algumas classes sociais que até aquele momento não existiam, tá? Por exemplo, soldado. Soldado é um grupo, é uma determinada classe, categoria que vai surgir a partir, certo, do agrupamento humano, né, em reinos, tá, em cidades, né, para defender, né, aquele conjunto de pessoas que viviam ali. Outro, comerciantes, tá bom? Não existiam, passa a existir nesse momento, tá ok? Deixa eu só dar uma pausada aqui. Política. Se a gente vai, descrever a organização política desses povos, tá? A gente tinha basicamente o quê? Primeiro, era uma sociedade, né, bastante estratificada. Tá? Você tinha estratos ali bem definidos. Então você tinha, tá, o rei, que ficava no topo da sociedade. Tá? O rei, ele era, na sociedade mesopotâmica, ele era identificado como um representante dos deuses. Tá certo? Ele era um representante da vontade dos deuses, diferente do Egito. Quando a gente vai ver mais na frente que o faraó, ele era o próprio Horus, né? O próprio Deus encarnado. Tá certo? Logo abaixo do rei você tinha sacerdotes, militares, né? Aliás, sacerdotes e nobres, né? A nobreza sacerdotal, né? Que possuíam, né, além do ofício religioso também, eles possuíam, né, uma característica interessante, porque como eles dominavam, né, a escrita, eram eles que recebiam os impostos que eram dados, né, ao rei. Os impostos que eram pagos, né, eram registrados, né, nas tabuinhas de argila pelos escribas, que normalmente também eram sacerdotes. Né? Então você tinha reis no topo, nobres e escribas, né? Nobres e sacerdotes, melhor dizendo, e em seguida burocratas, né? É aquela galera que era responsável, né? Pela administração, né, do reino. Aqui você também tinha os escribas, que faziam esse controle, militares, comerciantes, tá? E artesãos, tá bom? E na base da pirâmide você tinha ali, tá? Camponeses, tá? Aquela galera que trabalhava na agricultura, né? Nas atividades agropastoris, e os escravos, né? Que poderiam ser adquiridos ou por meio de guerras, né? Ou por meio de dívidas, tá certo? Então, reprisando, no topo da pirâmide social da Mesopotâmia, rei, nobres e sacerdotes, militares, burocratas, comerciantes e artesãos, e na base, camponeses e escravos, tá bom? Então, cidade bastante estratificada, tá certo? Você tinha essas 4 divisões, ok? Terceira questão, pergunta o seguinte: antes de serem
governadas por reis, as cidades-estados sumérias possuíam órgãos coletivos. Nesse sentido, responda. Questão A. Que órgãos eram esses? Questão B. Quem participava desses órgãos? E os sumérios, eles vão ser, né, os primeiros povos ali da Mesopotâmia a desenvolver uma forma de escrita, né? A chamada escrita cuneiforme, né, que era aquela escrita feita em tabuinhas de argila e que recebe esse nome de escrita cuneiforme porque ela era feita com uma espécie de cunha, né, que era uma hastezinha feita de metal, né, cotidiano, né, recebimento de impostos, por exemplo, ou mesmo atividades religiosas, né, ofícios religiosos. Muitas das lendas, né, das histórias sumerianas, os mitos sumerianos, né, que foram encontrados por arqueólogos, por historiadores, foram registrados através de escrita cuneiforme, tá bom? Então, assim, mostravam ser cidades-estados. Lembrando que a Mesopotâmia ela não era um reino único, né? Como a gente falou agora, você tinha vários povos, né? Esses povos constantemente estavam em conflito entre eles, e esses povos não tinham reinos unificados. Os sumérios, por exemplo, eles tinham cidades-estado, não tinha um rei único, né? Diferente do Egito, que você tinha ali o faraó. Na Suméria você tinha cidades-estados, onde você tinha ali um governante em cada cidade-estado, né? Ok? Um rei, né? Então o que os identifica? Sua cultura, o idioma, tá bom? Os deuses que eles adoravam. Então, assim, questão A, você tem ali, que órgãos eram esses que, né, regiam as cidades-estado? Você tinha os conselhos de notáveis, questão A, viu? Conselhos de notáveis e as assembleias, tá? Professor Denis, o que compunha, quem era que compunha cada um desses grupos? Bom, o Conselho de Notáveis, aí já é a questão B. Ele era formado pelos membros, né, mais poderosos, os membros locais mais poderosos, tá bom? E as assembleias, ou a assembleia, aqui no caso, ela era constituída por homens livres que correspondiam aos antigos líderes tribais, certo? Então eram aqueles descendentes dos antigos líderes, dos antigos fundadores, né, das cidades-estado, certo? Quais eram as funções desses órgãos? Bom, a função desses órgãos era indicar os primeiros reis, tá? Ou seja, o rei ele não era algo hereditário, tá? Ele era indicado, e também elaborar leis que eram promulgadas por esses monarcas eleitos, tá? Então, esses órgãos escolhiam os primeiros reis e também elaboravam as leis que eram promulgadas, tá, por esses monarcas, tá certo? Ficou curioso? Professor, curioso, né? Quero aprender mais, tá? Dá uma pesquisada, tá certo? Se o livro, né, não tiver todas as respostas, eu dou uma dica aqui, sites muito bons, não vai no Wikipédia somente, né? Tem sites de educação como o InfoEscola, o Brasil Escola, que eles te dão altas dicas sobre esse conteúdo também, tá bom? Quinta questão, e aqui eu finalizo o vídeo, tá? Essas 5 questões vão ser, né, as iniciais, e mais tarde vocês, tá, tentam concluir o resto. A partir da sua leitura e do que você aprendeu, descreva quais as atividades econômicas desenvolvidas na sociedade mesopotâmica, né? Então, a partir do que vocês aprenderam, quais eram, né, digam aí quais eram as atividades desenvolvidas na sociedade mesopotâmica. A gente tem que lembrar que a maioria dessas sociedades elas eram agropastoris, tá? Sociedades do mundo antigo eram agropastoris, viviam da terra, viviam do cultivo, viviam da agricultura. Muitas delas ainda praticavam, né,
aquelas atividades de coleta de frutos, né, de coleta de raízes, de caça, né, desenvolvidas pelos nômades antes de se tornarem sedentários, tá bom? Então, no caso da Mesopotâmia, certo? As atividades eram agropastoris, eles criavam carneiros, cabritos, bois, jumentos e cavalos. E os principais produtos agrícolas plantados eram a cevada, o trigo, gergelim e legumes como cebola, alho e pepino, tá certo? Nas cidades haviam diversos profissionais especializados, como comerciantes, artesãos, barbeiros, escultores e carpinteiros, tá certo? Então já tinha uma gente qualificada. Só a nível de curiosidade, né? Se você pegar a Bíblia, no livro de Gênesis, certo? A partir do texto 12, do capítulo 12 de Gênesis, você tem ali a história de Abrão, né? Abrão, que é considerado o patriarca dos hebreus. E Abrão, né? A Bíblia nos conta que Abrão foi chamado por Deus quando ele estava com seu pai e seus irmãos em Ur, dos caldeus. Né? E a Caldeia, os caldeus eram um dos povos que habitavam a Mesopotâmia, e o pai de Abraão, ele era um artesão, ele fabricava ídolos, tá? Deuses em forma de madeira, de barro. Então, você tinha vários trabalhos especializados. Além disso, os mesopotâmicos realizavam comércio com vários povos através das rotas comerciais do Oriente e do Ocidente. Tá certo, galera? Então, hoje, vou ficando por aqui. Aliás, vou ficando por aqui não. Eu vou dar uma colher de chá para vocês, vou resolver a sexta questão, que ela é mais curtinha. A lei do talião, colher de chá, viu? Mas não deixe de pesquisar, não. A lei do talião fazia parte do Código de Hammurabi, Código de Leis Babilônico, elaborado pelo rei Hammurabi no século XVIII a.C. Como funcionava essa lei? Bom, galera, Código de Hammurabi, né? Hammurabi foi um rei babilônico, tá? É atribuído a ele, né, o primeiro código de leis escrita da história da humanidade, que foi o Código de Hammurabi. E dentro desse Código de Hammurabi, você tinha ali um conjunto de leis que era chamada de Lei do Talião, né? Que nós normalmente conhecemos, né, popularmente como olho por olho, dente por dente, né? E aí, de acordo com a Lei do Talião, né? Opa, apagou aqui e voltou. De acordo com a Lei do Talião, o crime deveria receber a punição equivalente ao dano causado pelo criminoso. Vou repetir. De acordo com a Lei do Talião, o crime deveria receber punição equivalente ao ao dano causado pelo criminoso. Professor, dá um exemplo aí. Beleza, vamos lá. Eu sou um nobre e no momento de fúria, eu estava na rua, um escravo qualquer esbarrou em mim e eu matei aquele escravo. A lei do talião diz que eu deveria repor um escravo em lugar daquele que eu matei ao seu dono. Ah, mas eu sou um escravo e eu matei outro escravo. Eu deveria ser punido como? Com a morte. Ah, eu sou um escravo e causei o acidente e matei uma pessoa. Então eu deveria ser morto. Ah, mas eu sou um homem livre e matei um escravo vivo pelo morto, né, que eu acidentalmente matei. Ou seja, a gente percebe, e são exemplos práticos, né, posso trazer outro depois, mas a gente percebe que a lei depende muito da classe social, né, ao qual eu pertenceria. Tá certo, galera? Então eu vou ficando por aqui. 6 questões resolvidas, tá?
Dá uma olhadinha com calma nesse vídeo, qualquer dúvida, tá? Quando a gente se encontrar, a gente tira as dúvidas. E aí eu peço a vocês que, mais uma vez, leiam o livro, pesquisem, né? Você tem ferramentas muito boas hoje na internet, sites de educação e de história muito legais, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas nas próximas videoaulas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, bye bye.